Olá a todos! Hoje falaremos dos processos para circuitos integrados. Antes de começar, gostaria de falar um pouco sobre formas de trabalhar em um projeto, mais especificamente, formas de divisão de trabalho. Para isso, vamos exemplificar. Suponha que você e seu grupo têm de construir um brinquedo no Fab Lab. Um boneco, por exemplo. Uma forma de trabalhar seria fazer cada objeto de cada vez. Poderia ser feito primeiro a cabeça, depois o corpo e finalmente os membros. Outra forma seria por atividade. Então, o boneco poderia ser planejado em alguma ferramenta de CAD, depois todas as peças cortadas ou impressas, depois pintadas e finalmente montadas. Para a primeira forma, dizemos que a divisão de trabalho foi feita por objeto, já a segunda, por atividade. Normalmente, em um trabalho individual, tendemos a fazer uma divisão por atividade, já quando em grupo, é comum fazer por objeto. Não necessariamente uma é melhor que a outra, porém a divisão por atividade tende a ser mais eficiente. Também percebemos que os grupos adotam uma forma de trabalho rapidamente. Assim, tente definir uma estratégia que consiga mudar a forma de divisão do trabalho conforme necessário. Voltando para o conceito de abstração, vimos que existem diversas portas lógicas e elas podem ser implementadas de várias formas. Por exemplo, a Shor apresentada possui um comportamento muito bem definido pela tabela verdade descrito abaixo. Porém, não sabemos muito como uma Shor funciona, ou seja, ela é uma caixa preta. Algumas vezes, podemos abrir essa caixa preta e verificar o que há dentro. Porém, se percebam a diferença entre a interface, que é o que algo faz, com a implementação, que é o como ela faz. A Shor é uma porta bem curiosa, pois ela só retorna 1 quando apenas uma das entradas é 1. O símbolo usado em álgebra booleana é esse mais com um círculo em volta. E o símbolo do circuito é esse parecido com um OR, mas com um risco a mais na entrada. Por álgebra booleana, podemos desmembrar a equação em função de OR, AND e NOT. Podemos assim implementar um circuito Shor com as portas fundamentais. Perceba que internamente usamos alguns sinais, que não fazem parte nem da entrada nem da saída, mas que são usados para permitir que o circuito funcione. Mas no caso da Shor, só existe uma forma de implementar ele com outras portas? Na verdade, não. Existem diversas outras possibilidades. E outras formas podem ser mais rápidas, mais eficientes, baratas, simples e elegantes. Em geral, o que se deseja é usar o mínimo de portas e um circuito o mais curto possível. As portas lógicas também podem ter mais entradas que as duas tradicionais. Nós chamamos isso de uma porta multi-way. Então, aqui temos uma AND com 5 entradas. Essas entradas vão definir o comportamento do Y. E neste caso, o Y só vai ser 1 quando todas as 5 entradas forem 1 também. Para implementar esse circuito, podemos usar portas AND duplas normais. Vamos combinando elas até conseguir chegar ao resultado desejado. Os multiplexadores são portas lógicas muito importantes e largamente usadas. Basicamente, o funcionamento é o seguinte. Nós temos aqui duas entradas nesse exemplo e um seletor, que também é uma entrada, e uma saída out, só. Esse aqui é um multiplexador de duas entradas. Se o seletor estiver zero, a entrada A vai aparecer no out. Se o seletor tiver 1, a entrada A vai aparecer na saída out. À esquerda, nós podemos ver uma tabela verdade completa e à direita, uma tabela simplificada descrevendo o funcionamento do multiplexador. Os multiplexadores são considerados universais, porque é possível fazer basicamente qualquer porta lógica e, por consequência, qualquer circuito baseado neles. A implementação deles ainda precisa de algumas portas como AND, OR, NOTs para ser feitas, mas talvez no futuro eles sejam o componente fundamental dos computadores. Da mesma forma que o multiplexador, temos os demultiplexadores. O funcionamento dele é o inverso.
Ou seja, temos essa entrada IN e um seletor CEL. Se o seletor estiver em 0, o que estiver nessa entrada IN vai aparecer no A, e se o seletor estiver 1, o que estiver em IN vai aparecer no B. Caso a porta não seja selecionada, o sinal é sempre 0. Também podemos ter multiplexadores multi-way, ou seja, multiplexadores com 4 entradas ou demultiplexadores com 4 saídas. Obviamente que para isso precisamos de mais entradas de seleção para conseguir fazer todas as possíveis combinações. O Vale do Silício surgiu porque William Shockley fundou em 1956 a Shockley Semiconductor Laboratory, em Mountain View, Califórnia. Ele contratou diversos alunos de PhD, sendo que 8 deles saíram para fundar a empresa Fairchild Semiconductor, que posteriormente formaram empresas como a Intel e a AMD. Porém, o primeiro circuito integrado, ou seja, diversas portas lógicas e componentes eletrônicos em um mesmo dispositivo, surgiu em 58, na Texas Instruments. Foi Jack Kilby que desenvolveu esse circuito, que basicamente produzia uma onda sinoidal, que era possível ver pelo um osciloscópio. Ele recebeu o Nobel de Física em 2000 por seu trabalho. E a partir da descoberta do transistor, e posteriormente do circuito integrado, começamos a ver uma rápida evolução na informática. Gordon Moore previu em 1965 que o número de transistores por área de circuito integrado iria dobrar a cada ano. Depois, a lei foi revista por ele, indicando que a densidade dobraria a cada 2 anos. Atualmente, o tamanho dos transistores é tão pequeno que já esbarramos nos limites da física quântica. Uma forma comum de vermos circuitos integrados são nos chips. Esse chip é um modelo TTL 7400, que consiste de 4 portas NAND, de 2 entradas. Podemos ver aqui no diagrama à direita que temos portas específicas para alimentar os chips, como o VCC no pino 14 e o Terra no pino 7, e depois as diversas portas NAND espalhadas pelos diversos pinos. Tradicionalmente, o TTL é a forma mais conhecida, porém hoje usamos basicamente CMOS, ou seja, o conjunto NMOS e PMOS no mesmo substrato. Porém, existem outras tecnologias, como o uso de NMOS de fato, BICMOS, ECL e GAAS. E os chips, por exemplo, da família 74, possuem diversas otimizações. Então aqui podemos ver um gráfico mostrando as variações com o tempo de atraso, o propagation delay, versus o consumo de energia, power consumption. Dependendo do tipo de aplicação que você tenha, você pode querer ir para um modelo ou outro. Já esse gráfico mostra um pouco da evolução das tecnologias de semicondutores para a produção de chips. É um gráfico da Texas Instruments e ele mostra claramente que já em 1981 os transistores de junção bipolar estavam em decadência e CMOS era uma forte aposta, com algumas esporádicas aparições do BICMOS. Embora a CMOS seja a principal tecnologia para a produção de circuitos integrados, os transistores de junção bipolar são parecidos em alguns aspectos. Por exemplo, aqui temos um corte lateral de um circuito integrado usando tecnologia BJT. Perceba que também poderíamos usar essa tecnologia para a produção de portas lógicas. Porém, teríamos mais problemas, como por exemplo a dissipação de energia. Aqui temos um chip DM7438N aberto. Ele é um chip TTL, logo um chip de transistor de junção bipolar, onde podemos ver os vários componentes para formar as portas lógicas. Esse chip possui 4 portas lógicas NAND e 2 entradas.
podemos dar um zoom em alguma parte e aí podemos ver os diversos componentes e como eles se interferem uns aos outros. Esse já é um chip 74HC00. Ele é produzido com tecnologia CMOS, mas ele tenta emular alguns comportamentos do TTL. A densidade já é bem maior, onde podemos ver estruturas muito menores e mais densas. Podemos colocar aqui, por exemplo, um zoom. E ele usa, em vez do tradicional BJT, um transistor MOS, NMOS e PMOS, para formar o parzinho e produzir a porta lógica. Os circuitos TTL trabalham em 5 volts, ou seja, 5 volts acaba definindo meu estado lógico alto, ou seja, verdadeiro, 1. E 0 volts, estado lógico baixo, falso, 0. Porém, temos que entender que temos perda de tensão muitas vezes na transmissão. Ou seja, um pino deveria sair 5 volts, mas conforme vai caminhando pelo circuito até chegar no outro pino, a tensão pode ter caído. E de repente ele não entende mais 5 volts e o comportamento pode ser imprevisível. O TTL assim define uma margem aceitável de trabalho. Então à esquerda podemos ver os níveis de entrada. Ou seja, se o sinal estiver de 2 volts a 5 volts, eu considero que esse sinal é alto, 1, verdadeiro. E se esse sinal estiver entre 0 e 0,8 volts, eu considero que ele é falso, é o 0. Ok? Porém, eu tenho que definir um padrão de saída também. Então, o meu padrão de saída diz que o meu chip TTL tem que operar na faixa de 5 volts até 2,7 volts. Ou seja, o mínimo que um sinal verdadeiro deve emitir deve ser 2,7 volts. O que me dá uma margem de ruído de 2,7 para 2 volts. Ou seja, se o sinal cair até 0,7 volts, continua funcionando. O mesmo vale para o sinal baixo, ou seja, de 0 a 0,5 volts. Se, por algum efeito, o sinal subir de 0,5 volts até 0,8, o sinal continua válido, sendo um sinal de baixa. Se subir mais que isso, aí já entra numa região que é bem imprevisível. Os circuitos CMOS definem uma faixa de operação mais balanceada. Assim, para a entrada, um nível alto válido fica entre 5 volts e 3,5 volts, e um nível lógico baixo entre 0 volt e 1,5 volt. Podemos usar uma regra que o primeiro terço da faixa seria para o nível lógico alto e o último terço para um nível lógico baixo. Já para a saída de circuito CMOS, uma variação máxima de 0,05 volt é tolerada. Assim, a qualidade da saída de componentes CMOS deixa eles mais imunes às interferências externas. Bem, e finalmente, temos a questão de um pino, uma saída de um componente CMOS, se conectar a vários outros, ou seja, o que a gente chama de fan-out, uma saída ligando várias entradas de outros circuitos integrados. Existe um máximo tolerado, normalmente, pelos dispositivos, ou seja, conforme você vai ligando, você tem elétrons saindo da sua porta, indo para outras, existe uma tolerância máxima. TTL diz que eu posso ligar essa porta de saída no máximo de 10 entradas de outros chips TTLs. O SL diz 25 e o CMOS varia, mas em geral eu posso pegar uma saída, um pino de saída de um componente CMOS e ligar em outros 50 componentes, podendo chegar a um número bem superior. Bem, os circuitos integrados têm que ser colocados dentro de algum encapsulamento, ou seja, o circuito é um substrato de silício e você tem que puxar essas conexões para fora. Antigamente se usava muito fiozinho de ouro, então você puxava um fiozinho que ligava numa dessas perninhas que eram acessíveis por fora do encapsulamento. Os principais encapsulamentos são os Dual Inline Deep, ou DIL, tem o Land Grid Array, o LGA, era bem comum em processadores há algum tempo. Porém, hoje se vê muito o uso de montagem na superfície direta, o chamado SMT ou SMD, ou seja, você solda o chip direto na sua placa. Então tem o SOIC,
o QFP e, finalmente, o BGA, que permite uma melhor conexão, porém também inviabiliza a troca de chips facilmente. Bem, nesse curso nós vamos montar um computador. E a pergunta é, seria possível fazer todo um computador com chips tipo TTL? Sim, antigamente era feito e até o próprio computador do curso foi feito, estou colocando aqui a referência de uma pessoa que fez, todo ele baseado em chips TTL. Obviamente isso ia gerar uma placa gigantesca, muitas conexões, então a chance de mau contato é muito grande, então na prática ninguém mais faz isso. Mas tecnicamente é possível. Bem, aqui tem um filme interessante sobre a produção de circuito integrado. Se você quiser, por favor, assista ele. Existem mais algumas duas referências aqui que eu também achei interessante. E softwares adicionais. O Logicine é um software interessante para montar aí portas lógicas e você vê como é que você combina elas. E o Proteus já é um pouco mais baixo nível, ele permite você pensar na sua placa e diagramas de circuitos mais baixo nível mesmo. Bem, isso encerra essa aula. Espero que todos tenham gostado.